O R, gente, é uma ferramenta estatística que na verdade, começou como uma ferramenta estatística, hoje é uma linguagem de programação, é uma linguagem de programação orientada a objeto, para quem sabe o que isso significa, né? Eu vou tentar ser sucinto assim. Uma linguagem de programação orientada a objeto é quando você cria objeto para bota um código dentro de uma palavra, por exemplo. Eu escrevo uma linha inteira de código e se eu quero reutilizar ela lá na frente, é só eu usar a palavra que ela está anexada. Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente como que faz isso. Esse é o princípio do R. Você começou a fazer isso, você começa a entender que você tem que fazer isso, você começa a entender como você utilizar o R de uma maneira mais simples e mais sucinta, tá? Como eu falei, é uma linguagem de programação e com foco em análise de estatísticas, foi criado a partir de uma outra linguagem de programação estatística chamada S, só que o S era privado, né? Você tinha que pagar, e aí os desenvolvedores do S seguiram caminhos separados, e um deles montou uma equipe e criou o R, que é baseado no S, só que ele é de livre acesso, você pode baixar, utilizar, criar programas, é open source. Você pode criar os pacotes, você pode criar alterações para o R, fica à vontade, não tem nenhum problema com isso, e eles até incentivam você a fazer isso. A gente precisa de dois programas para utilizar o R de uma maneira mais simples. A gente precisa do R mesmo, que é da plataforma R, que é o compilador da linguagem, ele que vai estar rodando no fundo para fazer suas análises, entender o que você está mandando. Você pode usar ele diretamente, mas aí você tem que usar uma janela de comando mais simplória, ele não te dá complemento de código, por exemplo, eu estou escrevendo um código, se eu estiver usando o RStudio, por exemplo, que é uma extensão gráfica, eu posso usar o tab, por exemplo, para completar minha sequência, meu código. Se eu não lembro um pedaço, o RStudio pode me falar como que é, eu só escrevo o iniciozinho e ele me dá. Toda linguagem de programação tem isso, tem um compilador que você instala no fundo e tem um Visual Studio, né? É uma extensão visual que vai te ajudar a fazer isso. A gente usa outras linguagens de programação também lá no laboratório, o Perl e o Python, mas o que a gente usa mais é o R, porque o R é mais focado em estatística, produção de gráfico, análise de dados, padronização de dados, e é isso que a gente usa mais. A gente não fica criando programas por aí, né? Alguns de nós ficam, mas deixa isso para depois. Então, me falaram para mim ser mais simples e ensinar vocês como configurar o seu R para utilizar a primeira vez, e depois a gente faz uma extensão maior para ver como utilizar os pacotes, etc. E tal. Primeiro, você tem que entrar nesses dois sites aqui, no R, o rproject.org, que é onde você vai baixar o compilador, a linguagem, é onde você vai baixar, e depois você entra no rstudio.com e baixa o Studio, que é a extensão gráfica, visual. Depois que você instalou os dois, você vai lá e abre o seu RStudio, você não precisa abrir o R, nunca vai precisar, a não ser que você queira, né? Tem pessoas que preferem utilizar o R, e ele vai abrir essa janelinha para vocês. Eu tive até que mudar meu programa, porque o meu já estava todo customizado aqui, mas eu voltei para o padrão. Você clica aqui em File, quando você abrir ele a primeira vez, você clica em File, depois em RScript, New File, RScript, e ele vai criar essa quarta janelinha para você. O que é essa quarta janelinha para você? O script. O script é tipo como se fosse seu arquivo de Word. Você vai escrever tudo ali e vai ficar salvo na memória para você. É seu rascunho, é seu guia. É isso que você vai escrevendo aqui. Você vai escrevendo ali e vai ficando salvo. Você pode compartilhar com outras pessoas, colocar anotações e você consegue rodar o seu código por aqui também. Essa janela de baixo aqui é o prompt de comando, o painel de controle. Se você colocar a sua linha de comando aqui embaixo, ali onde está aquela setinha, o R também vai fazer o que você está mandando. Só que aquilo não vai ficar salvo. Então você não vai poder escrever, fazer um roteirinho, deixar salvo. Vai ter que reescrever tudo de novo se você tiver errado algum código lá para cima. Os mais recentes, não, você vai dando setinha para cima, ele vai te dando, mas se você, depois, sei lá, de 3 horas mexendo aqui, você precisar o código que você usou na primeira linha, você não vai ter que escrever de novo, não tem jeito.
e não tem como deixar anotação, não tem como deixar isso salvo, se você for ter que rodar aquela análise de novo, você tem que escrever todas as linhas de novo, e para isso o script na janela anterior serve. Você vai escrevendo ali, depois você dá Ctrl Enter e ele vai rodando os códigos para você. Aqui é a memória do R, é o ambiente. Aí ele vai te mostrar ali naquela janelinha tudo que você já fez, tudo que está salvo na memória no R, naquela seção que você está utilizando. Por exemplo, se você trouxe para cá uma tabela, vai ficar salva ali, vai ficar com o nome que você deu para ela. Se você trouxe uma imagem, vai ficar salva ali. Se você trouxe uma árvore, vai ficar salva ali. Se você criou uma lista, criou um objeto, fez uma padronização de dados, tudo vai ficar salvo ali. Eu vou mostrar para vocês mais na frente como funciona. E aqui é a janela de resultados. Aí, o pessoal chama de plot, mas ela não te dá só os plots. Da plot, dos gráficos, das imagens geradas, das suas árvores geradas, mas ela também te dá as ajudas. Quando você pede ajuda, ela te dá ali o texto da ajuda. É uma janela que você pode usar para instalar pacotes também, sem ser pela linha de a linha de programação. Vou mostrar para vocês como faz tudo isso, o que são os pacotes. Então, vamos começar aqui os primeiros passos. Eu tenho esse script já salvo aqui, eu posso mandar para vocês depois. Depois que você instalou, entendeu o que é cada janela, a gente vai começar a preparar o programa para você começar a rodar. Entendam, quando você está analisando um arquivo no seu computador com linguagem de programação, você tem que falar para essa linguagem de programação, para esse compilador, onde estão os arquivos que você tem que trabalhar. Não é só você pegar e arrastar o arquivo aqui para dentro, igual qualquer outro programa de análise, por exemplo, o Excel, etc. Assim, você não pode jogar aqui para dentro, ele não vai ler. Não tem como você jogar aqui para dentro, na verdade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer ele ler. Para ele ler, a primeira coisa é estar na pasta onde estão os seus arquivos. Então, você criou uma pasta, sei lá, análises. Vai ser minha pasta análises. Eu clico lá na minha pasta análises, boto todos os meus dados lá e agora eu quero fazer a análise propriamente dita. Eu uso esse comando aqui, é o setwd, que é set work directory, setar o diretório de trabalho, selecionar a pasta de trabalho, e aí depois você usa o parênteses. Deixa eu explicar para vocês rapidinho como que funciona o código no R. Ele funciona com função. Ele é bem similar ao Python. Funciona como função. O que é a função? Normalmente tem um endereço da função, que é o que vem antes aqui do parênteses, e dentro do parênteses é o que aquela função vai fazer. Cada função vai mudar o que você bota dentro do parênteses. Nessa função aqui, ou você pode colocar o endereço da pasta, que eu vou mostrar para vocês assim, ó. O endereço da pasta é esse aqui, ó. Esse é o endereço da pasta. Se eu der copiar como texto aqui, e colar em algum lugar, deixa eu ver. Vou colar aqui no meu R mesmo. Se eu colar aqui, ele me dá o endereço da pasta, entendeu? Aí eu posso botar o setwd aqui, criar essa função e colocar o endereço da pasta aqui, e ele já vai para esse endereço dessa pasta aqui direto. Ou a gente pode ser o mais simples, o mais fácil, para quem está começando, que é usar o setwd tools.dir. O que isso vai fazer? É uma função dentro de uma função. Essa função aqui seleciona o diretório. Então, o que eu estou falando? Eu quero que você, R, coloque set como minha pasta de trabalho, a pasta que eu selecionar usando essa função aqui. Então, quando eu der OK aqui, ele vai me abrir essa área, eu seleciono aqui a pasta que eu quero usar, deixa eu selecionar uma aqui de análise. Aí, ó, estou selecionando aqui, então agora eu estou dentro dessa pasta. Como que eu faço para ver se eu estou realmente dentro da pasta que eu selecionei? No RStudio aparece aqui em cima, no console, que você está dentro dessa pasta, ou você pode usar esse comando aqui, que é dir, de diretório. Você dá Ctrl Enter e ele vai te falar o que tem dentro dessa pasta. Que aí ele te fala o que tem dentro dessa pasta. Você sabe o que tem dentro lá e você confere aqui, ou você pode usar o getwd, e aí ele vai me falar o caminho da pasta. Eu estou na pasta disciplinas PPG Bio 2020 dentro da pasta R. A gente pode usar esses dois comandos aqui. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Depois que você fez isso, já está pronto, você já está dentro da pasta e você pode começar a utilizar realmente o programa.
Para utilizar o programa, a maioria das análises estatísticas, você tem que utilizar pacotes. Se eu quiser fazer um 2 mais 2, eu consigo fazer um 2 mais 2 aqui. Eu boto 2 mais 2 aqui, ele vai me dar o resultado. Por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, que ele é orientado a objeto. Eu vou criar um objeto que vai ser o resultado. E eu quero o resultado de 2 mais 2. Aí eu dou Ctrl Enter, ele vai fazer para mim. Olha, ele já me mostra aqui que ele criou o resultado chamado resultado, e que o valor dele é 2, mas eu posso ver, clicando Ctrl Enter aqui, ele me dá o resultado, que é 4. Eu não preciso criar esse objeto aqui, mas eu crio esse objeto porque, por exemplo, se eu posso só botar 2 mais 2 aqui, aí lá na linha de comando, lá embaixo, ele vai me dar o 4, quer ver? 2 mais 2, desculpa, 2 mais 2, ele me dá 4 aqui. Mas vamos supor que eu estou fazendo contas dentro de contas dentro de contas. Então, eu vou mudar esse nome aqui de resultado para A. Então, vamos supor que aqui era uma função matemática complexa, não só mais 2 mais 2. Aí eu quero somar essa função matemática complexa a outra função matemática sem ter que escrever a função matemática complexa de novo. Então, eu quero, sei lá, vou criar um outro objeto, resultado, agora realmente o resultado, e ele vai ser o resultado da função matemática complexa A, que no nosso caso é 2 mais 2, é menos 2. Então, o resultado disso aqui tem que ser 2. Eu dou Ctrl Enter e chamo o resultado aqui. Aí tem 2. Ou seja, ele pegou o resultado dessa função matemática complexa, subtraiu 2 e me deu o resultado. Isso facilita muito. Ainda, depois eu vou mostrar para vocês um script complexo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Às vezes tem uma linha de código, tem 3 linhas de código aqui, e aí eu preciso chamar isso lá na frente de novo, eu só chamo A. Eu não tenho que escrever a linha de código toda de novo. Isso facilita muito, e isso é o que define como orientado a objetos. Tá, e beleza, vamos lá. E essas funções matemáticas simples, mais, menos, logaritmo, ou função do primeiro grau, do segundo grau, isso tudo tem na memória do R já, você não precisa de um pacote para fazer nada disso. Mas vamos supor que você quer calcular um índice de diversidade de Shannon, que é para calcular complexidade ecológica. Aí, isso não tem na memória do R, porque o R não é um programa de bioestatística, é um programa de estatística. Então, o que você tem que fazer? Adicionar a ele um pacote, que são extensões, funções de extensão, que vai te possibilitar calcular esse índice de diversidade de Shannon. Vamos supor que você quer fazer um gráfico. Aí o R faz gráficos. Ele tem a função plot, que ele faz gráfico normalmente. Só que você quer um gráfico mais chique, por exemplo. Você quer colocar no ponto dos gráficos a fotinho do seu organismo, para ficar no gráfico. Você quer que a barra do seu gráfico de barra seja a foto sua dando joinha. Você quer que a outra barra seja a foto da sua namorada, você vê, sei lá, grau de beleza sua e da sua namorada, do seu namorado, alguma coisa assim. Aí você bota a carinha para exemplificar, para você não ter que botar a legenda. Um negócio bem, bem toscão assim. Isso o R não vai fazer, porque você está mexendo com uma complexidade gráfica maior. E aí, o que você faz? Você adiciona um pacote. E você pode adicionar pacotes de várias maneiras. Na verdade, são 3 maneiras, mas a gente usa mais 2. Eu vou explicar essas 2 para você. Vocês podem utilizar a linha de comando, que aí você bota install packages e bota o nome do pacote que tem aqui. Você pode descobrir o nome do pacote olhando no site do R, ou procurando pacote para calcular a diversidade de Shannon no Google, do R. Aí ele vai te dar o nome do pacote que você tem que instalar. Aí você bota o nome do pacote aqui, eu vou instalar um pacote aqui para vocês verem. Esse aqui é o pacote gráfico. Eu quero instalar esse pacote, eu dou Ctrl Enter, e ele vai instalar o pacote para mim. Deixa ele carregar aqui a vida. Tá, foi lá e instalou o pacote para mim. Ou eu posso instalar o pacote usando a ferramenta visual. Aí eu venho aqui em Packages, eu posso procurar o pacote. Você pode conferir aqui para ver se o pacote já está instalado. Esses aqui são os pacotes que já estão instalados. Ou você pode instalar um pacote. Aí você vem aqui, eu quero o ggplot2 de novo. Boto o ggplot2, mando instalar, e ele vai instalar o pacote para mim. Vai instalar em cima do que eu já instalei agora há pouco, né? Beleza. Aí não acabou por aí. Depois que o pacote está instalado, não significa que você já pode utilizar ele. Ele está na memória do seu computador. Sempre que você for para utilizar esse pacote, você tem que usar um comando
para ativar ele. Esse comando é o library. Então, você bota library e o nome do pacote que você quer aqui. Vou botar o ggplot2. E aí, ele vai ativar o pacote. Pronto, está ativado. Eu já posso utilizar esse pacote se eu quiser. Aí eu tenho que saber os códigos dele, como que eu chamo ele, como faço ele funcionar, etc. Para você conseguir esses códigos, se você já não tiver visto no tutorial, na internet tem muitos, você pode usar um ponto de interrogação e colocar o nome do pacote na frente. E aí ele vai abrir para você aqui nessa janela as informações. E aqui normalmente tem tutorial. E você também, se ele não está te sanando a dúvida aqui, não tem, por exemplo, essa descrição aqui é pouca, não está me dando informação que eu quero como utilizar esse pacote. Eu quero procurar na internet a ajuda. Como você faz para procurar na internet? É só botar mais um ponto de interrogação aqui. Aí ele vai procurar na internet para você. Você clica aqui e ele vai abrir o pacote, vai conectar na internet, me dá o repositório do site do R. Aí eu consigo ver, ó, usando o pacote ggplot2. Aí eu posso clicar aqui e ele vai me dar a função. Para você usar o pacote ggplot2, você tem que usar essa função. Aí aqui embaixo ele vai te falar o que é cada coisa. E ele vai te explicando como adicionar um novo termo, mudar a imagem, etc. Você consegue ver tudo por aqui. Você quer mudar estéticas, mudanças estéticas no gráfico, mudar as linhas, tudo tem aqui. Aí quando você usa os dois pontos de interrogação, você entra na internet e ele te dá tudo que está ali. É maravilhoso isso daqui. Isso é o que você precisa para começar a usar os pacotes. Com isso daqui, você consegue usar qualquer pacote. Qualquer pacote. Claro que você não consegue usar com maestria nas primeiras vezes, mas o que você vai utilizando, você vai melhorando nisso e começa a entender melhor como funciona o pacote. Para de precisar de usar a ajuda, entende como funciona a sequência, o que você tem que mudar, etc. E tal. Isso você vai aprendendo utilizando. Não tem jeito. Vai bater muita cabeça, pode me mandar mensagem sempre que bater a cabeça, porque para quem não conhece, nunca teve contato com linguagem de programação, pegar uma linguagem de programação é difícil. Mas não é tão difícil assim. Dá para pegar. E quando você pega o jeito, você não precisa nem entender o R completo. Se você pegar o jeito da linguagem de programação, você começa a conseguir mexer com todas elas, porque você vê que todas elas funcionam da mesma maneira. Você só tem que entender os argumentos, né, que são as funções que você vai utilizar ali. Deixa eu passar essa parte. Já passei. Existe no R hoje mais de 10 mil pacotes. E tem pacote para tudo. Tem pacote para análise estatística básica e avançada, representação gráfica, análise moleculares, modelagem de dados, padronização e triagem de dados. Esses são muito utilizados até, são mais simples. Programação padrão mesmo, para criar site web, front-end, back-end, que é o que você vê, o que faz o site funcionar. Programação de jogos leves, tudo isso dá para você fazer no R, de tão complexo que ele é. Formatação de imagens, dá para você fazer o R pintar um quadro para você. Então, assim, é muito poderosa essa linguagem, dá para você fazer muita coisa nela, como todas as linguagens orientadas a objeto. Agora eu vou passar para vocês alguns exemplos. Esse gráfico aqui é um gráfico que eu fiz para a Yasmin, com os dados delas. Eu posso mostrar para vocês como faz depois. E é um exemplo de código complexo, mas se você sabe o que é cada coisa naquele código, não fica tão complexo assim. Se eu não me engano, Yasmin, depois você podia até explicar melhor para a gente o que é isso aqui, mas são características ambientais, se eu não me engano, né? Características das espécies, e em pontos de coleta. Então, cada cor aqui é uma característica, e aqui são os pontos de coleta, e aqui é a variação de cada um nesses índices, e tudo soma 8. Aí fica assim, então, assim, aqui, se eu não me engano, é 1, esse aqui é 1, aí cada menorzinho aqui são os valores. Isso aqui é mais para comparação de dados, né? A gente dá um valor certinho, né? Mas tem outras opções. Você pode usar gráficos mais assim, por exemplo. Esse daqui eu uso um pacote de dados básico do R, que é eu não lembro o nome do pacote, depois eu passo para vocês, mas ele compara 3 espécies de plantas. E aqui, esse gráfico, a gente está comparando o tamanho da sépala. E aí ele mostra o tamanho das sépalas dentro a variação e o tamanho delas, das 3 sépalas, num gráfico só. Isso é interessante, você não tem que apresentar 3 gráficos, você apresenta um gráfico só, mostrando a variação, e aí você vê que a cetosa segue uma curva normal, as outras 2 não. Entendeu?
Dá para comparar isso. Dá para fazer gráficos mais complexos, aqui mostrando a variação da temperatura dentro de um ano. Aí você pode fazer só a variação da temperatura, você pode botar a variação da temperatura e a cor do ponto mostra o, a estação do ano, se é inverno, verão, outono, primavera. Então, olha só, ele me mostra a variação durante os anos. E cada ponto, cada cor, me mostra meu Deus, esqueci o nome. Estação do ano que ocorreu essa medição. Isso é muito bom e a gente pode fazer isso com várias coisas. Aqui são só exemplos, tá? E aqui mostra essa variação, novamente, entre os anos, só que aqui ele faz uma ligação e ele gera esse ponto aqui, que é o desvio da média. Ele está rodando a média aqui no meio, aqui tem muito ponto, não dá para ver. E aí essa linhazinha aqui é o quanto que esse ponto aqui desvia da média. E ele te dá também, além dessa formação gráfica, ele te dá a informação num arquivo de texto, uma tabela, etc. Isso aqui é o que eu falei para vocês. Se vocês querem um gráfico para mostrar a diferença entre espécies. Aí você quer botar cada pontinho do gráfico a figurinha de uma espécie. Ou cada fotinho do gráfico, a bandeirinha, por exemplo, aqui para mostrar a diferença entre os países. A bandeirinha mais fácil aí, por isso que eu utilizei ela, que eu não tive que ficar caçando desenho. Aí você tem o tamanho da bandeirinha, mostra uma coisa, cada bandeirinha, obviamente, mostra qual país que é, e aí esse gráfico aqui pode ser várias coisas, pode ser o desvio em relação do dinheiro em relação ao valor do dólar, que está crescendo, está diminuindo o tamanho no decorrer do tempo, quanto está valendo. Isso aqui você pode inventar o que você quer analisar aqui, né? Contanto que você tem os dados para suportar isso, né? Mas aí você pode mudar aqui também para outras coisas. Aqui tem outro exemplo. Ah, não botei. Tinha um outro exemplo desse mesmo pacote, que ele trocava por figurinhas dos Simpsons. Cada pontinho era uma figurinha dos Simpsons. Eu acho que ele estava analisando aparições nas temporadas dos Simpsons, alguma coisa assim, aí ia aparecendo. Na primeira temporada apareceu esse, depois apareceu o outro. Quem apareceu com mais frequência em cada temporada. Então, assim, dá para fazer muita coisa. Dá para você também trocar, como eu falei para vocês, botar a carinha sua do seu namorado num Blockspot ali para ver quem é mais bonito, e ainda dá a variação estatística, né? O desvio padrão do grau de beleza de vocês. E aí você bota a figurinha do seu namorado aqui, esse aqui está analisando ganho, se eu não me engano, é ganho de peso nas frutas, né? E aí você também pode fazer árvores filogenéticas e adicionar imagens a certos ramos, tudo na configuração que você coloca, e gerar já a legenda para sua árvore, não ter que ficar fazendo isso na mão. Dá para fazer árvores mais complexas, adicionando mais características, cores, muita coisa, dá para fazer uma complexidade incrível de árvores. Dá para trabalhar com mapa. Esse aqui, se eu não me engano, mostra a taxa de imigração, né, nos Estados Unidos. Aí mostra que ali mais próximo da fronteira com o México tem uma taxa de imigrantes maiores, mas nos estados do norte não tem tanto. Então, assim, dá para você fazer isso com várias coisas, espécies, por exemplo. Isso aqui, se eu não me engano, é taxa de encontro de espécies nesse estado aqui, na verdade, nesses países da Europa. Aí ele mostra que essa espécie foi encontrada nesses 3 países, com maior concentração nesse país aqui, com uma menor concentração aqui. Isso tudo o R faz para você. E diversas outras coisas. Agora, deixa eu mostrar para vocês como que é um script. Deixa eu achar. Eu salvei da Yasmin aqui, para mostrar para vocês. Como que é um script mais complexo. Eu fui explicando tudo para a Yasmin aqui, para ela conseguir refazer lá na casa dela, quando ela fosse rodar isso lá. Então, primeiro, a gente tem que setar o diretório de trabalho, né? Lembra que eu falei para vocês, é o primeiro passo, vou botar aqui na pasta dela, um dos arquivos dela. Pronto. Aí eu já tenho certeza que está lá dentro de Yasmin. Ela queria que eu criasse um gráfico mais complexo, então eu vou chamar um pacote, que é o ggplot2, para esses gráficos mais complexos. Eu vou trazer. Peraí, que chegou alguém. Deixa eu só aceitar aqui. A Fran.
Aí eu vou... O que eu fiz depois? Eu trouxe os dados dela para o ambiente R, e eu chamei de data, desculpa. A gente pode clicar aqui para ver os dados dela. Olha só, são várias colunas, né? São 37 colunas, com 21 observações em cada coluna. Na verdade, são 37 coletas com 21 características analisadas em cada coleta. E depois disso, aí que começou. Que eu joguei logo esse aqui, que seria o bar plot. Isso aqui é o que vai criar os dados. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Ó, eu joguei a sequência. Falei, tudo certo. Deixa eu botar o data 1 aqui, porque está com data 2, porque eu já fiz a padronização. Botei, ó, data 1. Aí ele vai falar, olha, o arquivo tem que, para me rodar essa sequência, para me rodar esse gráfico para você, ela tem que ser uma matriz. Então, o que eu fiz? Eu voltei aqui em cima para botar na ordem certa dos dados. Eu falei que eu estou transformando esses dados, os dados da Yasmin, numa matriz. Eu clico aqui, transformei e criei isso como um objeto de dado 2. Vamos lá. Aí depois, eu tinha botado 7 cores aqui. Não, 7 cores aqui, se não me engano. 21 cores, sei lá, não lembro quantas cores tem aqui. Eu acho que são 21. Botei 21 cores aqui, uma do lado da outra. Tinha botado aqui, nossa, cores para desgraça. Só que aí eu não tava tendo que colocar a cor mesmo. Aí eu tava ficando sem ideia. Então eu tava ali, eu tava assim, eu boto assim, concatenado a cores. Aí eu boto a cor que eu quero. Aí eu, sei lá, eu queria um gray, um cinza, tudo em inglês, tá, gente? Sempre entre aspas, quando for nome, tem que ser sempre entre aspas. Aí eu botei gray, yellow, só que aí chegou lá na 15, eu falei, meu Deus, eu não vou saber 21 cores diferentes, não. Vai dar problema isso aqui. O que eu fiz, então? Eu utilizei de uma função do R, que chama colors, que ele te gera uma lista de cores, vou mostrar para vocês. Ó, ele te gera uma lista de cores, todas essas cores aqui. Aí eu transformei isso num objeto chamado CL. Depois eu escolhi números aleatórios, fui num sorteador na internet, escolhi números aleatórios, 21 números aleatórios, copiei aqui. E aí o que ele faz? O que eu estou mandando ele fazer aqui? Olhar dentro da lista CL, que tem essa lista de cores aqui, tirar os 21 números aleatórios e criar um novo objeto chamado cores. Então, se eu chamar cores aqui, vai ter só 21 cores, não vai ter 655. Vai ter 21. Então, ele já botou aqui as 21 para mim selecionadas. E aí eu não tenho que ficar inventando cor, porque minha mente já estava já tostando tentar inventar cor aqui. Porque você não pode inventar uma cor próxima uma da outra, porque senão dá problema, né? Você não consegue diferenciar. Aí eu fiz aqui. Depois, eu botei aqui a sequência, eu usei a função barplot, que ela queria um gráfico de barra. Você pode entrar aqui com ajuda e pedir um barplot. Ele vai me dar a ajuda, e aí, aqui, eu fui olhando o que eu preciso. Ó, eu preciso primeiro da minha data, do meu dado, eu não preciso mexer nada disso, porque eu não quero mexer na largura da minha barra, eu quero só a altura da minha barra, não quero a largura. Espaçamento, não preciso mexer com espaçamento, se bem que eu botei aqui porque está ficando muito coladinho, eu botei o espaçamento de 0,04, para não ficar muito grande, porque o gráfico dela, deixa eu mostrar para vocês de novo. Oh, meu Deus. O gráfico dela é meio complicadinho já. Se eu botasse essas barras muito grossas e muito separadas, ia ficar gigantesco o gráfico, não ia dar para representar nunca numa janela gráfica. Aí eu mexi nisso aqui, mexi no tamanho da fonte, que é isso aqui que significa. Botei o nome dos eixos, que é o eixo X, que eu botei aqui. Eu posso mexer no eixo Y também, tá vendo? Tá coletas, aí eu posso botar, se eu adicionar uma outra função aqui, que é o YLab, eu consigo botar algum variáveis, consigo botar o nome que eu quiser, e eu limitei o gráfico. Por que eu limitei o gráfico? Se eu não limitar o gráfico, essa barra aqui pode ficar muito grande ou pode ficar muito pequena. Então, eu limitei. Eu falei para o programa, olha, eu quero que você varie o gráfico de 0 a 8, etc. E tal. Isso tudo está explicadinho aqui. Cada função, cada argumento, é só sentar aqui e ler, gasta um tempinho lendo isso aqui, tentando entender, e você consegue falar, por exemplo, aqui, o XLab, YLab, é a label, o rótulo do eixo X, é o rótulo do eixo Y,
isso tudo está explicadinho aqui, se vocês precisarem de ajuda, estou totalmente à disposição para ajudar vocês. Eu adoro essas coisas de ficar mexendo em programação. Aí eu criei o gráfico depois. Criei o gráfico. Você pode ver que agora tem variáveis que não tinha no gráfico dela antes. Aqui. Eu adicionei a legenda variáveis. Só que agora eu botei várias cores aqui e eu não sei que cor está representando que variável. Ela me deu uma tabela. A tabela está aqui. Cada número desse aqui é uma variável. Aí eu fui lá e exportei da tabela original que ela me mandou o nome das variáveis, na ordem correta, na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí ficou aqui. E eu gerei essa legenda. E aí eu posso adicionar a legenda em cima do gráfico. Vai ficar meio apertado aqui, porque a janela gráfica está comprimida. Aí você pode aumentar isso aqui um pouquinho, a janela gráfica. Assim, para ver se ele dá uma melhorada. Vamos ver se ele dá uma melhorada. Já vai lá na linha da legenda. Tem que rodar o gráfico de novo, senão ele não apaga. Roda o gráfico de novo. Roda a legenda. Aí, já ficou melhorzinho. Ainda está por cima, mas não dá para aumentar mais a janela gráfica aqui. Tem que fazer isso depois. Aí, agora eu sei o que é cada cor. E não é extremamente difícil de fazer isso, gente. É o que eu falei para vocês. Depois que vocês pegam um jeito um pouco do programa, como ele funciona, você começa a entender o que você tem que mudar, o que está dando erro. E ele sempre está te voltando erro aqui. Eu falei com as meninas que ia ficar meio superficial. Eu acho que pode ter surgido muitas dúvidas, mas se vocês quiserem depois, eu posso explicar passo a passo, fazer, sei lá, uma semana de como mexer no R para entender os erros, como interpretar os erros, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Aí é com vocês, a gente pode fazer isso, não me importa. Eu gosto muito dessa área, então não me importa, real. Eu sei que vai ter, mas dúvidas? Eu sei que, tipo, às vezes vocês nem têm base para ter dúvida, mas tem alguma dúvida, alguma curiosidade, quer que eu volte em alguma coisa, quer que eu explique de novo? Por quê? Ó, deixa eu ler o comentário da Thais aqui. Sempre ouço falar do R, mas não sabia muito bem o que poderia ser feito nele. E ainda dá para colocar muito mais coisas que só mapas com números. Incrível. Deu uma luz. Agora tem que estudar para conseguir usar. Não é complicado, gente. Não é complicado. A gente olha assim, a gente tem esse preconceito meio com linguagem de programação, porque na nossa área, mas se a gente sentar ali na frente, gasta, sei lá, uma horinha por semana, rapidinho você começa a entender, não é realmente difícil. Na graduação, a gente tem disciplina do R, a professora Simone que dá, introdução ao programa R, e na pós-graduação a gente também tem duas disciplinas, tem a com Roberto da Gama, o professor Roberto da Gama, que é mais específica para análises multivariadas no R, análises estatísticas, e também tem uma introdução um pouco mais avançada ao R com a professora Simone também. Eu fiz tanto na graduação quanto na pós-graduação, são muito boas as disciplinas. A da graduação eu recomendo demais, porque a da pós-graduação, se você tiver feito a da graduação, não faz tanta diferença para você, porque ela só aprofunda um pouco em alguns pacotes. Mas a da graduação te ensina passo a passo, olha, como que escreve o código, o que é isso, o que é aquilo, te fala da história do R, como que você cria a função, como que você cria um gráfico, se está dando erro, como você expande a janela gráfica, te ensina tudo, é muito boa. Eu posso fazer isso com vocês também, mas eu também recomendo a disciplina da Simone, se vocês puderem fazer. Ah, tá. Tá bom, Yasmin. Então, a gente pode acabar aqui, se vocês quiserem. Gente, se vocês quiserem conversar sobre o R, se tem alguma insegurança, quer alguma dica, qualquer coisa, vocês podem falar que eu estou aqui, eu posso ajudar com vocês também, marcar, sentar para a gente fazer alguma análise, se vocês precisarem depois. Alguma coisa? Ô Pedro, eu tenho uma dúvida. Aquelas imagens que você mostrou de árvores que dá para fazer, gráficos, da onde que você tirou? Vem o script junto de como gerar aquilo? Tem como O você script achar, modelo, né? o script modelo. Aquela, se eu não me engano, é Philo. Deixa eu ver qual que é aquele pacote. Eu tenho ele para instalar aqui. Philo. É o Bantus. É o Phytools e o Bantus junto. Aí faz aquilo. Bytools e o Fantus.
Esse Phylobase aqui também faz, mas ele é mais para comparar, ele faz mais análise estatística da árvore. O adenofilo, a mesma coisa. Como sinal filogenético, variação, essas coisas assim, você usa mais. O Bantus e o Phytus você usa mais. Opa, desculpa, você usa mais para essa formatação gráfica da árvore. Mas eu tenho alguns... Aqueles que colocou, no caso, figurinha do peixe. Então, eu acho que eu não tenho aquele não, Milena, mas eu olho para você e te mando. É muito fácil de pesquisar também. Você bota no Google, deixa eu ver aqui. Você bota no Google pacote, vou botar o Phytus, vou mostrar para vocês aqui. Você bota o pacote e guide ou guia, alguma coisa assim. Beleza. E aí, vocês estão vendo minha tela? Não, ainda não. Ou você vai gerar um pacote assim, ó, esse aqui é o guia do Phytus, é 220 páginas, é coisa pra caramba para ver aqui. Tem coisa demais, mas ele não tem as imagens, ele te passa só o que fazer, o que mudar. Mas você pode ver aqui, ó, tem algumas opções. Esse Best Journal aqui também tem algumas opções. Tem vídeo no YouTube, tem muita coisa. Vou ver se eu consigo. Beleza. Obrigada, Pedro. Um tutorialzinho assim, Milena, olha, te mostrando. Aqui eles são os tutoriais mais simples. Aqui com valor de suporte na árvore. Mas tem uns tutoriais mais complexos. Mas você bota o que você quiser fazer ali, se você acha. Depois eu vou te passar uns sites. Depois eu jogo lá no grupo os sites que eu uso para achar esses guias. Beleza. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Foi ótimo, Pedro. Obrigadão mesmo. Com certeza a gente vai ter várias dúvidas, mas aí a gente... Não, quando vocês tiverem problema, manda... mais um pouquinho. Não tem problema não. Eu gosto demais disso. Eu faço com prazer total. É só falar que a gente senta para mexer. Não é complexo, gente. É só não ter medo dele que ele abre portas para você. Só tem que sentar lá para aprender. É como se estivesse aprendendo um inglês da vida, ou um espanhol da vida. É mais simples, na verdade. Mas é isso aí, é só outra linguagem, outra língua que você precisa aprender a entender. Só isso. Então, já que parece que a Priscila não vai vir agora, acho que a gente pode acabar aqui, né? E ficar para amanhã. O que você acha, Yasmin, Fran?